Ele tem 61 anos de idade, nasceu no Recife, é administrador de empresas, industrial, advogado e político. Tem 3 mandatos consecutivos como deputado federal e desde fevereiro de 2011 é senador. Há menos de um ano para as eleições, o pré-candidato ao governo de Pernambuco pelo PTB, Armando Monteiro Neto, já pôs o pé na estrada para conhecer e conquistar novos aliados. Do ponto de vista de hoje, vamos conversar com o senador, que também já foi presidente da Confederação Nacional da Indústria e quer ser o governador de Pernambuco. Ele não rompeu com o PT, pelo contrário, mas no mês passado deixou o governo do estado. Senador, muito boa noite, obrigada por ter aceito o nosso convite e boa noite também para você que está em casa e que nos acompanha. Na última quinta-feira, o senhor teve um encontro, né? Passou boa parte da tarde com o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de quem o senhor espera, mas já está certo ter o apoio para as eleições do ano que vem? Veja, primeiro, boa noite. Eu quero agradecer a sua oportunidade de poder estar aqui nessa conversa com você e dizer o seguinte: nós ainda não definimos uma pauta de eleição. Eu acho que nós ainda estamos distantes do processo eleitoral. As convenções partidárias vão se realizar a partir de junho do próximo ano. Nós estamos numa fase, eu diria, que precede ainda essas definições. O que eu quis fazer foi levar ao presidente Lula, com quem eu tenho velhos laços de amizade. Eu tive a oportunidade, quando fui presidente da Confederação Nacional da Indústria, do meu primeiro mandato, de ser contemporâneo do primeiro mandato do presidente Lula. Ele sempre nos prestigiou durante todo esse período. Eu fui conversar com o presidente Lula sobre o quadro político nacional. Ele tem uma visão privilegiada do quadro político nacional e, naturalmente, conversamos sobre Pernambuco. Na realidade, assim, o processo eleitoral, né, que vai se desencadear no ano que vem, ele começa a ser desenhado. E daí o senhor é um pré-candidato. Eu não posso deixar de lhe dizer que eu sou identificado como um pré-candidato. O meu partido tem expressado isso. Mas o fato, Eliana, é que nós estamos alinhados a um conjunto de forças que vai dar sustentação ao palanque da presidente Dilma, da reeleição da presidente Dilma. Daí o ponto de contato com o presidente Lula, porque o presidente Lula foi fiador da escolha da presidente Dilma, está também comprometido com o projeto da reeleição e quer prestigiar todas as forças políticas que estão comprometidas com a reeleição da presidente Dilma. E em Pernambuco, o PTB tem nitidamente esse alinhamento. E qual a avaliação que o senhor faz do governo da presidente Dilma? Eu acho que há pontos positivos que não podem deixar de ser considerados. Por exemplo, o Brasil, apesar das turbulências da economia internacional, e nós sabemos o quanto essa turbulência atingiu os países centrais, a Europa vive um processo de estagnação. Há países na Europa que têm taxas de desemprego, Eliane, que alcançam 20%. E no segmento mais jovem, em alguns países da Europa, como a Espanha, a taxa de desemprego alcança 26%. E no Brasil, apesar de termos navegado em mares não tão calmos nos últimos anos, o Brasil mantém-se com uma das mais baixas taxas de desemprego do mundo, 5,5%. Então nós temos, apesar das dificuldades, nós temos um quadro de quase de pleno emprego. Eu diria que, de uma maneira geral, a economia brasileira funciona, está funcionando bem. É claro que aqui e acolá há preocupações, pressões inflacionárias, que são muito sentidas pela população. E isso tem acontecido com muita frequência, tanto é que nos últimos meses o Brasil viveu muitos protestos, né? A população foi às ruas como nunca tinha ido antes. Porque falta dinheiro, o dinheiro não circula, a inflação está apertando, né? As pessoas estão sentindo dificuldades, estão pagando caro, paga-se muito imposto. Eu quero dizer a você que eu compartilho de todas essas preocupações. Quantas e quantas pessoas que se passaram a se utilizar do crédito, porque houve uma grande expansão do crédito pessoal, e que de repente se deparam com muita dificuldade porque juros altíssimos, assumiram obrigações
e tem, de qualquer maneira, que satisfazer as suas necessidades do dia a dia. Agora, veja, quando você faz referência aos movimentos das ruas que ocorreram em junho, nós todos, não só os integrantes da classe política, mas todos os brasileiros têm que ter um olhar sobre isso de muita, eu diria, um olhar de muito sério, porque as ruas falaram, as ruas se expressaram. E o que é que a população brasileira quis dizer? Quis dizer que nós pagamos impostos elevados, que nós trabalhamos muito, eu digo, o conjunto da população, e que temos serviços públicos de má qualidade. Ou seja, o Estado não retribui ao cidadão o muito que ele dá ao Estado. Agora, vamos ser justos. Esses problemas não nasceram no governo da presidente Dilma. Esse passivo, por assim dizer, ele se acumula ao longo do tempo. Veja a questão... Mas, senador, veja só, na realidade, todos, ou 90%, ou a maioria desses problemas, de fato, não nasceram com ela. Mas ela está presidente e também é responsabilidade. O que chama a atenção é que depois das pessoas terem ido para a rua, terem questionado, brigado, no instantinho, Congresso, os deputados, vamos nos reunir, vamos discutir, e projetos que já estavam lá há muitos anos. Veja, é preciso ter cuidado também, porque há no Congresso algumas reações que foram demagógicas. Tem muita gente jogando para a torcida, querendo aprovar de uma hora para outra projetos que se arrastavam na pauta do Congresso e, às vezes, de forma demagógica. Quer que eu lhe dê um exemplo? Houve uma iniciativa do presidente do Senado propondo a gratuidade no Vale Transporte com o financiamento dos royalties do petróleo. Imagine, veja que coisa absurda. Os royalties do petróleo são daqui a quantos anos? Os royalties que nós não temos, os royalties que foram destinados à educação, que é o investimento fundamental que o país precisa fazer. De repente, para fazer média com a opinião pública, você sai com projetos demagógicos. Eu acho que essa pauta é uma pauta séria, não comporta demagogia. Agora, o povo está no seu limite de tolerância. Exemplo, transporte coletivo público. Não se imagina que um país como o nosso, que é a sexta economia do mundo, não possa ter criado um sistema de transporte coletivo que ofereça minimamente ao cidadão condições de segurança, de conforto. Veja como nós nos atrasamos nessa questão dos metrôs. E onde o senhor acha que está o erro? Onde que ocorreu a falha? O erro é que nós concedemos incentivos errados. O que significa isso? Nós estimulamos muito o consumo, a venda de automóvel, dentro daquele sonho do transporte individual, e deveríamos ter estimulado os investimentos no transporte público. Então, isso é um problema que vem ocorrendo há muito tempo. Eliane, veja, por exemplo, que E o PT, aí eu só lembro do senhor que o PT já faz um bom tempo que está na administração. Faz um bom tempo, e eu diria que algumas coisas positivas foram feitas, por exemplo, o aumento de renda da população. O salário mínimo cresceu em valores reais de forma expressiva. Os programas sociais se ampliaram. O crédito para a população se ampliou. Veja que a economia do Nordeste mudou em função da ampliação desses programas, mas há muito o que fazer ainda, Eliana. Exatamente nessas questões. Por que nós não temos ainda serviços públicos de melhor qualidade? Porque a saúde pública no Brasil coloca o cidadão no seu dia a dia com essas condições tão precárias de atendimento. O senhor acha que falta o quê? É o compromisso, o comprometimento de quem está no poder? Eu acho que falta a visão do político de quais são os problemas reais da população. Muitos políticos se distanciam dos problemas reais. Eles não têm verdadeiramente identificação com essas questões. Mas eu estava lhe falando da saúde. Você sabe que em quase 1000 municípios no Brasil ainda não existem médicos? E aí vem um acerto da presidente Dilma. Nós não estamos falando da presidente Dilma. Esse programa Mais Médico, Eliane, que tantos aí censuraram no começo, está certo. Ele está na direção correta. Se nós não temos os médicos, nós precisamos ir buscar os médicos aonde eles estejam. O que não se justifica é a população não ter o mínimo de assistência de um profissional. E veja, mas havia a preocupação também de que o seguinte, vamos trazer os médicos do estrangeiro.
Mas a gente vai pesquisar para saber se esses médicos verdadeiramente são médicos. Nós já tivemos muito falsos médicos aqui Não, mas e veja. médicos vindo, inclusive, da América do Sul. E a outra questão, o mais agravante, só o médico não resolve. Falta estrutura. Mas eu queria lhe dizer o seguinte, é claro que isso é um complexo, mas se você puder ter no atendimento básico, nos primeiros cuidados, se você tiver um profissional minimamente qualificado, isso já representa um ganho para a população. Você orienta uma medicação, você recomenda um cuidado de prevenção. Então, é claro que a atenção básica é muito importante, é o primeiro passo. Agora, não é o único passo. Agora, senadora, onde estão as falhas? Olha, as falhas estão todas elas relacionadas ainda com um fato. O setor público, a máquina pública, não está preparada para moer na direção das necessidades do cidadão, no dia a dia. Tudo na máquina pública é emperrado, tem muita burocracia. Não se trabalha, às vezes, dentro de padrões de eficiência. Para fazer o gasto de má qualidade se faz com rapidez. O que é isso? É o desperdício, é a contratação de pessoal, às vezes, sem critérios de seleção. Mas A gente pode citar um exemplo que são, por exemplo, assim, quando a gente vem para o Estado ou para os municípios, a questão do calçamento das nossas ruas, que se faz uma operação na primeira chuva, tudo desmancha. Não é levado a sério. Eu isso. acho que esse é um bom exemplo do descaso de muitas administrações que fazem as obras, às vezes, sem projeto completo, de forma apressada, coisa de má qualidade, tá certo? Então, há um momento em que a sociedade brasileira tem que discutir essa questão. Chega, está na hora de nós levarmos em conta que nós precisamos oferecer à população serviços públicos de melhor qualidade. E, para isso, a sociedade brasileira tem que estar mobilizada. E, para isso, o processo eleitoral é muito importante, para que as pessoas possam promover também, no exercício da sua cidadania, as melhores escolhas. Porque, veja, tem muita gente aí que não tem compromisso, mas que, no entanto, é eleita e reeleita pela população frequentemente. Então, o cidadão tem também uma responsabilidade fundamental, que é fazer um controle de qualidade, por assim dizer, da própria representação política. Senador, eu costumo dizer que as pessoas elas precisam estar bem informadas. Quando você está bem informado, você consegue chegar até o seu objetivo e você consegue escolher o seu candidato, escolher aquele que, de fato, é a pessoa correta, que entende de administração e que só não faz política para estar no cargo, ou seja, como presidente, governador ou até mesmo prefeito. Senador, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. E aí sim, vamos falar, né, da campanha, né, dos interesses, né, desse projeto de vida que é ser governador de Pernambuco. Até já, não saia daí. O PTB e as eleições de 2014. Esse é o tema do Ponto de Vista desta noite. E eu converso com o senador Armando Monteiro Neto, pré-candidato ao governo do estado pelo PTB. Senador que no começo da semana cobrou aí a paternidade do modelo de gestão do governo Eduardo Campos. O que exatamente o senhor está cobrando, senador? Olha, Eliane, eu acho que essa coisa tem se dado uma tônica na imprensa, não é propriamente cobrando, é lembrando que nós somos parceiros e fomos parceiros desde a primeira hora desse modelo de gestão que está em curso em Pernambuco e que tem, vamos ser justos, promovido muitas transformações em Pernambuco. Pernambuco vive um bom momento. Pernambuco cresce, a economia de Pernambuco cresce além da do Nordeste e do Brasil. Mas, evidentemente, que Pernambuco tem muito ainda o que fazer. Nossos indicadores sociais ainda são constrangedores. Nós temos, por exemplo, no IDEB da educação, Pernambuco ainda está muito abaixo de outros estados, abaixo do que seria a média nacional. Então, temos muito o que fazer. Mas o que nós gostamos sempre de dizer é que fomos parceiros desse processo, desde o início. Desde 2006, quando o governador Eduardo Campos quis utilizar modernas ferramentas de gestão, nós pudemos oferecer uma contribuição que foi trazer aqui a Pernambuco um grupo de consultores ligados
ao movimento Brasil Competitivo, sob a liderança desse grande brasileiro que é Dr. Jorge Gerdau. E graças a isso, mas sobretudo a competência da equipe que o governador mobilizou e do êxito que ocorreu na utilização dessas ferramentas, Pernambuco melhorou a gestão, o padrão de gestão. Tem uma parcela de contribuição muito importante. Com isso, esse termo de cobrança dessa paternidade na gestão é o seguinte: Pernambuco, em parte, está onde está hoje, porque há 8 anos, quase, né? Há 7 anos, eu dei uma parcela de contribuição, porque talvez, se não ocorresse isso, poderíamos estar numa outra situação. Eu queria dizer a quem lhe escuta e quem nos vê nesse momento no seu programa, que seria muita pretensão dizer que Pernambuco seria diferente se nós não tivéssemos feito isso. Eu quero dizer o seguinte: esse governo é produto da contribuição de muita gente e, sobretudo, do povo de Pernambuco, que é esse povo trabalhador, esse povo que no seu cotidiano, no seu dia a dia, constrói a grandeza de Pernambuco. Eu não terei jamais a pretensão de dizer que tudo isso ocorreu por conta da minha contribuição. O que eu quero dizer é que eu dei uma contribuição a que me era possível dar, no limite da contribuição que eu poderia oferecer. Eu fiz o que estava ao meu alcance, como tenho procurado fazer no Congresso Nacional, lá no Senado da República, defendendo os interesses de Pernambuco. Aprovando, por exemplo, contribuindo para a aprovação de empréstimos internacionais que são importantes para Pernambuco, destinando as nossas emendas e articulando para que Pernambuco possa ter mais acesso aos recursos federais. E contribuindo também em outras áreas. Por exemplo, nós temos sempre uma tradição de militância, de atuação na defesa da micro e pequena empresa, na defesa da educação profissional. Veja, por exemplo, quando falávamos aqui do que é que o governo da presidente Dilma fez, nós falamos dos programas sociais, do Bolsa Família, e muitos cobram a porta de saída. Lembre-se que há uma expressão feliz que diz: olha, tão importante quanto dar o peixe é ensinar a pescar, é dar às pessoas a condição de que elas se emancipem, de que elas possam amanhã prover o seu próprio futuro. E aí, a presidente Dilma, em boa hora, está oferecendo um programa que é o Pronatec, que é o Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Profissionalizante. Mas, senador, quando o senhor fala, eu só vou abrir um parênteses, o seguinte: o senhor falou nos pequenos e nos microempresários. E todos, mas principalmente esses, na realidade são todos, mas principalmente esses, sofrem muito com a carga tributária. O senhor já foi presidente da Confederação e da Federação das Indústrias e sabe que essa é uma reivindicação antiga, mas parece que nem governo federal, ninguém quer tocar de fato nesse problema para tentar baixar essa carga tributária. Você lembra muito bem, mas eu quero dizer que tivemos um avanço e vamos dar esse crédito ao presidente Lula, que foi o regime simplificado de tributação. Sim, foi um avanço, mas muito tímido ainda. Mas veja, no que diz respeito aos tributos federais, todos os tributos federais, o pequeno empresário teve uma redução dos tributos, uma simplificação. Você faz o recolhimento dos impostos numa única guia, sim, reduziu a burocracia e diminuiu a carga. Mas acontece, Eliane, que ainda existem muitas... Por exemplo, os estados da federação estão, às vezes, penalizando os pequenos empresários com a substituição tributária, antecipando o imposto na fronteira, quando o empresário compra a matéria-prima ou compra os produtos que ele vai utilizar na transformação. Mas esse é um trabalho que nós precisamos continuar fazendo. Mas vamos ser justos, temos que dar ao presidente Lula o crédito de que foi ele que garantiu a aprovação do Simples Nacional, o regime simplificado de tributação, que beneficiou um grande contingente de pequenos empresários no nosso país. Bom, quando a gente fala das eleições do ano que vem, a pré-candidatura do senhor, a gente sabe também que existem outros partidos que estão aí também apontando os seus pré-candidatos. E o senhor tem entrado aí meio que em embate com um provável, não, um pré-candidato do governo do Estado, o Fernando Bezerra Coelho, que foi ministro, ex-ministro. E aí, é uma relação, o senhor acha que a campanha já começa a se desenhar
já com embates, com brigas ou disputando de quem é quem, os projetos, principalmente do sertão do estado? Não, eu não estou fazendo esse tipo de disputa pessoal, nem fazendo contraponto a ninguém. Eu acho que todos têm que se colocar legitimamente. O que nós precisamos fazer é, quando ficarem definidas as candidaturas, quem é que serão os candidatos? Eu sou, por enquanto, um pré-candidato. Quando ficarem definidas as candidaturas, qual é a nossa obrigação? É promover um debate de alto nível no interesse de Pernambuco. A população não quer briga, não quer discussão, não quer baixaria. A população quer saber se essas pessoas que se apresentam à população para pedir o voto, se elas são merecedoras, se elas são capazes de oferecer uma agenda, uma proposta que venha ao encontro das suas demandas. E eu espero que, em qualquer circunstância, em respeito ao povo de Pernambuco, nós possamos fazer um debate de alto nível, que discuta as questões do desenvolvimento, do emprego, da interiorização do desenvolvimento. O senhor já está se colocando à disposição e até fazendo, né, um convite que, se tiver oportunidade, o senhor participará de debates, se o senhor for o candidato pelo PTB ou de qualquer aliança que o partido possa estar fazendo, o senhor vai participar dos debates. Mas, claro, quem é que pode se apresentar amanhã como candidato se não tiver a disposição de discutir as questões que interessam à população? Esse debate não se dá só no momento dos debates da televisão. Esse debate se dá durante toda a campanha, em praças públicas, na discussão do dia a dia, na cobertura da imprensa. O fato é o seguinte: nós temos que discutir os problemas de Pernambuco. Em que perspectiva? Na perspectiva dos desafios que o Estado ainda tem no futuro. Se é verdade que nós avançamos, e é verdade, o pernambucano deseja fazer mais no futuro e não menos. E para fazer mais, é preciso que nós tenhamos uma visão, um sentido de direção, uma condição de saber que prioridades nós devemos eleger nos próximos anos. O PTB, ele está preparado para colocar um candidato do partido para disputar as eleições? Olha, eu diria que o PTB se constitui num grupo político expressivo no Estado, considerando o número de prefeitos, municípios que são administrados pelo partido. São 25 municípios. A sua representação na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, nós elegemos 7 deputados estaduais, 4 federais. Mas veja, nenhum partido isoladamente pode chegar a lugar algum. O PTB não é autossuficiente. Nós não achamos que nos bastamos. Nós temos que ter a capacidade de construir alianças com outras forças políticas. O senhor espera fazer essas alianças ou ter apoio de quais outros partidos? Eu acho que, se nós tivermos a visão, aquelas forças que vão se alinhar no palanque da presidente Dilma, se nós tivermos a compreensão que temos que colocar os nossos projetos individuais, né, não devemos colocá-los na frente. Nós devemos saber o seguinte: qual é a melhor estratégia, qual é o melhor caminho para servir a esse objetivo, que é garantir a reeleição da presidente Dilma e poder oferecer a Pernambuco um programa, uma proposta que dialogue com o futuro de Pernambuco. O senhor acredita que o PT não vai ter um candidato próprio aqui? Olha, eu respeito muito o PT. O PT, apesar dos seus percalços, das suas dificuldades, o PT é um partido que tem história no Brasil e em Pernambuco. Tem quadros, tem uma trajetória e, portanto, o PT vai fazer legitimamente a sua discussão. E é evidente que, se a opção do PT for por uma candidatura própria, nós teremos todo o respeito e estaremos em algum momento juntos, porque temos os mesmos compromissos dessas forças que estão alinhadas com o projeto da reeleição da presidente Dilma, para que o Brasil possa seguir resolvendo os seus problemas e enfrentando os novos desafios. O senhor, como senador, o senhor ainda tem mais 4 anos pela frente, mas está aí como pré-candidato ao governo do Estado. Por que deixar o Senado para, de repente, entrar numa disputa eleitoral para ser governador de Pernambuco? Veja, eu quero dizer que pude, ao longo da minha vida pública, acumular uma experiência. Na minha vida pessoal, no setor privado, onde atuei,
sempre ligado ao ambiente da produção, da indústria. Enfrentei as dificuldades que hoje todo empresário no país enfrenta. Depois ingressei na vida pública, conheço o parlamento, tive uma experiência na Câmara, estou agora no Senado da República, mas essa experiência eu quero colocar a serviço do povo de Pernambuco, sobretudo no Poder Executivo, se for essa a vontade, se tivermos condições de construir essa candidatura, porque você sabe, Eliana, que no Poder Executivo nós temos muito melhores condições de poder influir decisivamente na vida da população. Administrar aquelas políticas públicas que afetam a vida do cidadão no seu dia a dia, na saúde, na educação, na segurança, na geração dos empregos e das oportunidades, na busca de um desenvolvimento mais equilibrado, porque, veja, muita coisa acontece na área metropolitana, na região litorânea, em Suape, nos novos polos de desenvolvimento. Mas a todos os pernambucanos do sertão, do agreste, da zona da mata, que esperam também oportunidades. E eles enfrentam muitas dificuldades. Muitas dificuldades. E para esses pernambucanos nós temos que oferecer agora e no futuro uma perspectiva que os inclua de forma mais efetiva nesse processo de desenvolvimento de Pernambuco. Ok, senador, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas foi um prazer tê-lo aqui. Nós vamos acompanhar essa trajetória, né? Por enquanto é pré-candidato e daqui a alguns meses, né, vamos esperar 2014 chegar e saber como é que vai se desenhar toda essa política e a campanha para se eleger o governador no ano que vem, junto com o presidente da República. Quero agradecer muito essa oportunidade, desejar boa noite a toda a nossa audiência e dizer que foi um prazer poder participar do programa e eu fico à disposição para que a gente possa continuar essa conversa em outro momento. Muito obrigado. Com certeza. E por hoje é só, mas sábado que vem tem mais e você pode participar. Envie para a gente perguntas e dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido aqui. Para rever o programa de hoje, anote os endereços eletrônicos do facebook.com/programa Ponto de Vista e pelo Twitter, deixe o seu recado em @PontoDeVista04. Uma ótima noite de sábado para você, um excelente domingo e a gente se encontra no próximo fim de semana. Você gostou do programa? Assista ao Ponto de Vista em primeira mão na TV Tribuna, todos os sábados às 5h50 da tarde. E eu tô esperando por você. TV Tribuna, o canal da gente.